boa tarde para todos. Meu nome é Lucrécia Vinhais, eu sou do Conselho do Instituto Pipa. Não sei, para quem não conhece o Instituto Pipa, a gente fundou o Instituto Pipa em 2009 para promover, divulgar e documentar a arte contemporânea brasileira. A gente tem várias iniciativas, mas a mais conhecida e a nossa primeira iniciativa foi o Prêmio Pipa. Mas a gente tem outras iniciativas também. A gente tem o Instituto, que tem a exposição aqui acontecendo com aquisições recentes. Ali também tem a exposição do Prêmio Pipa, né, dos premiados desse ano. A gente faz isso, podcasts, a gente faz comissionamento de obras e várias iniciativas. Agora, a próxima iniciativa que a gente está fazendo uma Pipa Foundation, uma fundação no Reino Unido, que a gente quer fazer mais um intercâmbio da arte brasileira para o exterior, de promover mais esses artistas daqui do Brasil internacionalmente, e esse ponto de partida com o Reino Unido, e não vão ser só para artistas também, a gente está fazendo um projeto também com jovens curadores. Bom, hoje aqui a gente vai conversar com 3 artistas, as 3 foram premiadas no Prêmio Pipa, a Vivian em 2018, a Vitória em 2022 e a Luana agora esse ano em 2023. E cada uma dessas 3 artistas sempre me impressionou. A Luana me impressionou essa semana agora, a Luana está com um trabalho excepcional na Bienal de São Paulo, um dos trabalhos que foram mais elogiados lá. Eu estava na abertura da Bienal e foi um dos trabalhos mais elogiados. E ela teve essa semana louca, chegou aqui, os assistentes dela tinham montado o trabalho dela, ela chegou aqui, olhou, não é isso. O dia que a gente ia abrir, ela foi lá e desmontou todo o trabalho e remontou. É isso, ela me mostrou que super artista ela é, tendo a coragem de fazer isso, né? A Vitória é uma artista que ano passado também me impressionou, que ela tem tanta coisa, uma menina jovem com tanta coisa para falar. A Vivian me impressionou anos atrás em Londres, na Free Art Fair, falando para uma plateia enorme, falando dos sons dos mosquitos. Então, são artistas maravilhosas que vocês vão ouvir. E aqui também essas 2 meninas super jovens também, que são ótimas. A Alexa Karpilovski, que trabalha comigo lá no Pipa, responsável por conteúdo, uma menina super, que vai ser, ó, arrebentar aí como curadora também. E a Carla Oliveira, que fez um sucesso, tem feito um sucesso danado. Ela levava multidões para Casa Bicho, fez altas exposições lá. Então, eu vou deixar essas meninas com a palavra para vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Então, só para a gente se apresentar também oficialmente, eu sou a Alexa Karpilovski, eu faço assistência de coordenação e conteúdo lá no Prêmio Pipa. Sou formada em jornalismo, com domínio adicional em antropologia da arte e cultura, e estou concluindo agora o mestrado em comunicação social. Sou Carla Oliveira, sou diretora artística. Eu criei a Casa Bicho, onde atuei por 4 anos, mais de 250 artistas envolvidos em pesquisas diferentes, e atualmente eu trabalho na direção da carreira do Elian Almeida e da Ana Coutinho, e esse ano eu estou no comitê de indicação do Prêmio Pipa. E a gente vai também apresentar brevemente as artistas, porque elas vão falar muito melhor do que nós sobre elas mesmas, mas só para dar esse panorama inicial. A Vivian Kakuri nasceu em São Paulo, em 86, é formada em artes plásticas pelo Unesp. Ela utiliza o som de formas incomuns para dissecar relações entre a nossa estrutura cognitiva e a vida contemporânea, remexendo arranjos convencionais e camadas visíveis e invisíveis. Ela usa suportes variados e utiliza materiais como amplificadores, microfones, cabos, velas. Ela foi uma das 4 finalistas do Pipa 2018, quando a exposição era realizada no MAM. A Luana Vitra, de 95, é artista plástica, dançarina, performer e escultora formada na UENG. Nascida e criada em Contagem, Minas Gerais, tem como foco principal de interesse as relações com o reino mineral, pensando especialmente seu corpo a partir do ferro. Ela, que começou seu trajeto na arte a partir da dança, foi premiada na edição deste ano do Pipa, está com trabalhos expostos na Mostra do Pipa, aqui no Paço Imperial e também na Bienal de São Paulo. E a Vitória nasceu aqui no Rio, em 96, é formada em desenho industrial pela UERJ. Ela usa o ambiente virtual como meio para investigar o comportamento social perante as novas tecnologias, transpondo seu pensamento e seu subconsciente a partir da imaterialidade do virtual.
Ela usa imagens geradas por computador e cria seres híbridos, e foi uma das premiadas do PIPA 2022. Então, para começar aqui com as perguntas, a gente tem 3 artistas que desenvolvem pesquisas e exploram materiais muito diversos, mas o corpo perpassa, de alguma forma, a poética de vocês 3. A Vitória com o corpo modificado pelo virtual, a Vivian com o corpo em relação ao som, e a Luana com o corpo a partir do mineral, em contato com o ferro. Então, eu queria saber o que despertou vocês para essas direções. Quem quiser começar. Eu acho que, para mim, na verdade, na trajetória do meu trabalho, assim, eu já trabalhava com digital, não só artisticamente, né, enfim, em outras áreas, assim. E o que me motivou muito a trabalhar com o corpo foi observar muito a minha relação com o que eu chamo de máquina, que é o computador, né, assim. Então, os meus trabalhos principais, que são os curta-metragens, assim, eles abordam sempre essa relação da minha posição perante a sociedade enquanto mulher e essa máquina, né? E aí muito no lugar inicialmente de entender em que lugar social eu sou explorada, mas ao mesmo tempo eu exploro essa máquina para gerar resultado para mim, assim. E aí com o tempo eu fui observando outros aspectos que me atravessavam, principalmente no âmbito psicológico, em relação à internet, em relação a tudo que eu estava vivendo, principalmente nos últimos anos de pandemia, onde tudo ficou muito digital, mas para mim já era meio natural, assim. E, e ali virou um momento onde eu comecei a investigar o corpo, mas também, acho que principalmente a minha existência, sabe? Enquanto pessoa nesse mundo que a gente vive hoje, que é um híbrido digital e real, assim, sabe? Bom, nasci em São Paulo, numa família muito católica, era uma criancinha da igreja, que ia todo domingo na igreja, e também gostava muito de música. Comecei a gravar fitinha no rádio, esperar a música tocar para gravar, então já tinha uma coisa de colecionar música, assim. Alguns músicos da minha família, aquilo para mim era um alívio fora daquela coisa de Bíblia e, enfim, moral e etc. E aí, quando surgiu a internet, eu rapidamente descobri a música eletrônica. Aí eu descobri a minha igreja, entendeu? E aí eu mudei, assim, aquilo foi para mim uma experiência parecida com o que eu tinha na igreja católica, que sim, era uma coisa opressiva, mas também era uma coisa de uma experiência estética, uma experiência de redenção e achar caminhos. Só que na música era muito mais e ainda tinha, sei lá, sexo no meio. Então, assim, aquilo estava de acordo com a minha idade, que era 13 anos. Eu era uma adolescente e aquilo, cara, descobri as boates, descobri os DJs, descobri a rave, descobri drum and bass, que era o meu favorito, assim. E aí, a partir dali, quando eu fui fazer faculdade, já era tudo misturado, já era som com desenho. A minha primeira coisa foi o desenho, isso aqui são meus desenhos. Fazendo propaganda, claro. Então, desenho e música sempre juntos, sempre nascendo juntos. Então, performance, por isso a performance também apareceu muito, muito cedo. E aí, claro, nos anos 2000, 2010, era tudo muito mais difícil para você fazer uma instalação sonora, para você gravar, para você produzir música. Era tudo muito mais difícil. Então, teve muitas experimentações aí. E agora, sim, continuo fazendo essa coisa híbrida de trabalhos bidimensionais com trabalhos performáticos e instalações sonoras. Tudo. Bem, eu começo, na verdade, minha relação com as artes a partir da dança, né? Então, eu acho que esse primeiro lugar onde eu me encontro, assim, isso já informa um lugar do corpo, né? Posteriormente, eu acabei decidindo ir para as artes plásticas, e aí, quando eu cheguei na escultura, foi o momento em que eu consegui juntar essas informações que eu aprendi na dança com as informações da escultura, né? Então, ambas informam sobre o espaço e um percurso nele, assim. E aí, dentro disso, eu acho que os trabalhos que eu faço tem muito o aspecto da composição como um dado importante, e, em alguma medida, eu sinto que, na minha maneira de compor os trabalhos, é como se eu
em alguma medida, coreografasse o corpo que olha, assim, né? Então, às vezes, eu coloco propositalmente uma coisa mais embaixo, para conduzir esse corpo para baixo, e depois outra. E, então, isso vai. Nas minhas obras, de maneira geral, esses pontos, assim, onde cada coisa vai ficando, é uma espécie de uma maneira de coreografar o olhar, né? E, e aí, acho que tudo que eu aprendi na dança informa muito o que eu movimento escultoricamente ou instalativamente, assim. Então, na dança, uma das primeiras coisas que você aprende quando você dança dança contemporânea é um pouco, primeiro, a primeira coisa que você faz quando você chega numa aula, você deita no chão. E esse gesto é importante porque quando você deita no chão e você se coloca, você sai dessa verticalidade, se coloca como horizonte, nesse momento, o estímulo da gravidade ele fica mais sutil, então você passa a perceber sensações mais delicadas do corpo, né? Que a presença da gravidade ela influencia muito no nosso corpo, né? É um peso constante, assim. Então, quando você distribui esse peso no corpo todo, algumas sutilezas emergem. Outro aspecto importante dentro dessa aprendizagem da dança é essa orientação da bacia como algo que te puxa para a terra e o topo do crânio como algo que te eleva, né? Então, essa maneira de fazer crescer a coluna que, que eu aprendi na dança é algo que também se reflete nos meus trabalhos, assim. Então, eu sempre vejo que eu ancoro a obra e também, quando eu faço uma obra suspensa, de maneira geral, eu costumo colocar uma coisa embaixo também. Eu sempre preciso de algo que puxe para baixo e, ao mesmo tempo, para cima, assim, porque essa relação da gravidade e essa orientação, assim, é quase como se eu precisasse estabelecer a coluna de cada um dos trabalhos, assim. Mas a relação com a gravidade, eu acho que além da aprendizagem na dança, ela vem também desse convívio com os metais. Então, eu cresci em Minas Gerais, que é uma terra ancorada pela presença do ferro, e eu sinto que eu nasci com um peso a mais no pé, assim, quase como se algo de fato me ancorasse. E então, essa sensação, na verdade, essa certeza de corpo, assim, ela orienta muitas das minhas movimentações, assim. E, além disso, eu tendo a, eu, eu não tenho muita vontade de participar do reino animal, né? Eu já estou assim vivendo uma transição de reino há um tempo, assim, eu estou tentando me tornar mineral. E aí eu acho que esse pensamento de um corpo que transiciona dessas dinâmicas animais e tenta performar essa paciência e essa violência das pedras e dos metais, enfim, é, é algo que também informa o meu corpo, assim, né? Então, tem um desejo de criação de um corpo que se inspira ou que se espelha numa maneira dos metais de existir, né? Acho que é isso. E paralela a toda essa construção também do trabalho de vocês, e das pesquisas, o que vocês acham, assim, que foi estratégico para vocês, construírem um caminho de vocês, tanto no mercado de arte quanto no mercado institucional? Olha para mim. Ai, que pergunta difícil, Carla. Estratégias. Olha, assim, eu acho que eu tenho uma diferença que eu sou um pouco mais velha que a Vitória e a Luana, tenho uns anos a mais, e por isso eu peguei todas as bonanças do governo Lula 1 e 2, né? Que era um governo que tinha muitas bolsas, muitas facilidades de pesquisa científica. Eu sempre fui muito CDF e consegui as bolsas, consegui muitas bolsas de pesquisa. E eu gostava dessa parte da pesquisa acadêmica. Então, tive bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa da FUNAT, bolsa CNPq, várias. E também escrevia projetos, pelo fato de ter feito tantos, eu escrevia projetos como trabalho, escrevia para outras pessoas. E isso me dava uma possibilidade de ser mais experimental. Então, demorou muito para eu vender o meu primeiro trabalho. Demorou anos, muitos anos. E eu não tinha nenhuma vontade de vender nenhum trabalho. Porque eram trabalhos sonoros e performáticos, eu nem queria saber como que era formatar um trabalho para ser comercial. Isso veio muito depois. Eu acho que é porque eu tive alguns privilégios, enfim, todos os privilégios sociais que a gente sabe,
mas também do governo Lula, que assim que acabou, assim que veio Temer, essas coisas acabaram. Mas então, os meus primeiros trabalhos foram institucionais por muito tempo, e eu tinha uma certa baixa autoestima por causa disso, porque eu também queria vender. Queria viver só disso, eu não queria precisar fazer projetos de 400 páginas para outras pessoas, para, enfim, ter algum dinheiro próprio. E aí eu entrei numa galeria que também tinha uma cabeça muito aberta para isso. Era a Galeria Projeto, não sei quem conhece a Galeria Projeto. Isso diz sobre a idade de quem conhece. Mas é a Paula Colacucci, uma italiana maravilhosa. Não sei porque tem algumas coisas no Rio de Janeiro que são as mulheres que botam assim, eu acredito em você, não precisa fazer um trabalho que você acha que vai ter que ser o que vai ser vendável, eu espero você criar alguma coisa e eu vou gostar de você estar aqui na minha galeria. E ela sempre muito maravilhosa, até que uma vez eu fiz um trabalho que veio através de uma performance, que é uma série que eu chamei de Pagodes, que são trabalhos de uma tela plástica que eu encontrei durante um trabalho de caminhadas que eu fazia, que era Caminhada Silenciosa, que era uma performance, eu posso falar em outra pergunta, eu encaixo ela para falar sobre ela. Mas era uma tela plástica que eu comecei a desfiar, comecei a bordar, comecei a colar, e foi numa Arte Rio, ela foi exposta e o Zerbini comprou uma. Aí pronto. Aí todo mundo copia o Zerbini e vendi muito desse trabalho. E aí foi, caramba, nossa, agora eu sei fazer um trabalho que vende, sabe? E aí depois de algum tempo, aí eu comecei a viver disso. Mas não foi de uma hora para outra. Sim, tudo é uma construção. Sim. Sim. Bem, eu acho que para mim foi importante entender, assim, enfim, eu entrei, eu pretendia seguir no rumo da dança, assim, e aí, do nada, eu decidi, não do nada, um dia eu desenhei, aí eu senti uma coisa ótima, e aí eu falei, nossa, que bom isso, acho que eu quero fazer isso mais, assim, da vida. Aí eu mudei para artes plásticas e então, sem ter pensado que faria isso antes. Então, foi bem naquele período de tentar vestibular e coisas assim. Então, eu entrei meio no susto, assim, sabe? Tipo, passei na prova e entrei. E aí eu sabia que eu não tinha, assim, um trabalho ainda, né? Em nenhuma medida, assim. E então, eu tinha um movimento que era de não mostrar nada que eu fazia para ninguém. Assim, nunca tentei, não tentava expor, não tinha esse gesto, porque para mim era importante fazer com que o meu trabalho tivesse maduro antes de colocar ele no mundo, assim, porque é isso, né? Tipo, a partir do momento que você apresenta o que você faz no mundo, assim, a gente sabe que o mundo tem uma crueldade, assim, né? Que pode destruir tudo em 2 segundos, assim. Então, se não tiver força suficiente, você pode ser destruído no primeiro gesto, né? Então, eu acho que eu sempre tive uma relação com as coisas que é uma certa estratégia de guerra. Então, assim, se for para guerrear, eu vou chegar muito preparada. E eu acho que foi isso que eu fiz com o meu trabalho. Então, eu estudei de 2013 a 2018. No momento que eu decidi me formar, era o momento em que eu sentia que o meu trabalho estava pronto. Então, eu coloquei para mim que eu só iria me formar quando eu tivesse uma individual pronta. E então, quando eu entendi que o meu trabalho tinha essa força de se apresentar para o mundo, eu decidi me formar e então começar a me inscrever nas coisas, nos editais, né, e tentar colocar esse trabalho no mundo, assim. E aí, então, já foi imediato por causa do tempo que eu tive de maturação, né? Foram 6 anos maturando um gesto e então aí quando eu fiz esse gesto ele estava pronto, o mundo estava pronto para recebê-lo ou eu estava pronto para colocá-lo sobre o mundo, né? E e aí foi isso, assim. Então tudo começou a fluir. A maioria das coisas que eu me inscrevia eu acabava passando, assim. E aí para mim era também uma coisa de entender que
que esse meio é bastante cruel, é muito complexo mesmo. E aí eu quis estruturar a minha confiança a partir da relação com curadores, principalmente, né? E então eu observei também com quais curadores eu gostaria de me compor, né? Em quem eu gostaria de confiar, com quem eu gostaria de seguir em conversa, elaborando meu trabalho. E aí a primeira curadora que eu escolhi à distância foi a Diane Lima. E aí então eu acho que a primeira coisa que eu enviei uma proposta, assim, via edital, né, foi para o Valongo. E aí é isso, assim, eu sinto que eu fui muito bem acompanhada no meu trajeto de entrada nesse mundo, né, por fazer escolhas prévias, assim, de quem me acompanharia, assim. E aí eu acho que foi isso. Posteriormente, fui encontrando outros curadores que me apoiaram, assim, porque, de maneira geral, assim, eu acho que a relação com o curador que é o lugar de menos complexo no sentido dessa complexidade negativa, né? É o lugar que acho que é mais limpo disso, né? Porque é um jeito de ir crescendo junto, assim. E aí eu acho que foi aí que se deu para mim, assim. Sim. Para mim, até ouvindo a Vivian falar, é interessante porque ela fala isso, né? Ela se formou na época do período Lula, eu já me formei num período completamente diferente, assim, eu terminei a faculdade em 2020, eu fiquei, para começar, né, eu estudei desenho industrial, minha formação não é artes plásticas, e isso explica muito também por que meu trabalho investiga muito digital. Mas eu achei interessante a Vivian falar essa questão de quando ela se formou e os momentos políticos diferentes, porque eu acho que, de certa forma, mas de forma contrária, assim, o fato, por exemplo, eu me formei em 2020, durante a faculdade a gente, né, enfim, todo mundo estava bem desacreditado e realmente depois veio e a gente está vivendo uma crise onde, enfim, pessoas jovens de diversos setores estão com muita dificuldade, enfim, para crescer profissionalmente. Mas eu acho que isso me possibilitou, e eu não sei se foi, eu não acho que seja um movimento só meu, eu vejo isso em outros colegas de outras áreas também, que é quase como uma bifurcação, assim, sabe? Aí quando a Vivian fala que isso possibilitou que ela fosse experimental e ela pudesse trazer outros trabalhos, fazer outros trabalhos paralelamente, enfim, para gerar renda, eu vejo muito isso em mim, até pela mídia que eu faço, né, que é digital, que é basicamente, que é o que eu faço hoje em dia, né? Eu tenho um trabalho que é muito experimental, onde eu posso, que bom, né, experimentar, crescer, institucionalizar o meu trabalho. E, paralelamente, no meu caso, eu tenho, enfim, e com todo esse mundo que a gente vive neoliberalista, né, também, que acaba contribuindo para isso, mas é que eu tenho um estúdio onde eu trabalho com clientes, com outro, que eu faço trabalho com a mesma técnica, mas focada no mercado, né? Então, eu achei interessante a Vivian falar isso, porque são momentos diferentes, mas achei estratégias parecidas para conseguir se manter e conseguir, enfim, explorar o trabalho sem que o exterior fique a todo momento enfim, atravessando o trabalho de forma negativa, né? Assim, às vezes atravessa de forma positiva, mas de forma negativa. E aí, eu, enfim, achei isso interessante porque tem muito isso mesmo, assim. E aí, atualmente, é bem esse momento, né? E até pensando assim, nossas gerações, assim, acho que é mais ou menos a época que você estava ali. Não, vocês são muito mais espertos. Mas, Não tem nem comparação. mas acho que todo o movimento da internet também, assim, ajuda muito também, né? Assim, mas é um pouco esse processo, assim. E aí eu acho que isso possibilitou que eu começasse a pensar no meu trabalho, exatamente onde eu quero que o meu trabalho esteja. E talvez focar no mercado não seja a melhor coisa agora, sabe? Vou focar em institucionalizar, vou focar em trocar o meu trabalho, vou focar em explicar o meu trabalho, vou dar tempo para o meu trabalho amadurecer, né? E bem um pouco o que a Luana falou, né? Ela teve esse processo de amadurecer ali e, não, vou me formar quando amadurecer. E eu acho que é importante também, como a gente, numa fala de mulheres, assim, a gente aceitar e entender que é importante a maturidade do trabalho. Porque às vezes, assim, vamos botar o hype, ele parece incrível, mas tudo tem um tempo para ser longe, enfim, para ter vida, sabe? Assim, então, é isso. Acho que é isso, assim. E vocês falaram desses momentos diferentes do Brasil. Tem uma questão que o Camilo sempre ressalta, olhando assim ao longo das edições do Pipa, que o Brasil são muitos e a variedade dos trabalhos de vocês também aponta para isso. Então, eu queria perguntar qual é o Brasil que vocês veem nas suas obras e de que forma a experiência de ser brasileira está ali.
Agora você começa. Ai, gente. Não, mais difícil eu sou. É, Bem, eu quando assim observo o bairro que eu cresci, talvez eu possa entender que eu extraí dali uma maneira assim de compor assim. Então, sei lá, no jeito que a minha vizinha organizava uma lata de tinta para ela servir de vaso para uma planta, ou uns tênis no fio, ou as gambiarras dos padrões de água ou de luz, assim. Enfim, essa vivência assim, estética da periferia é algo que informa muito o meu trabalho, assim. Enfim, eu sempre me inspirei nessas pessoas, de maneira geral, assim. Sempre fui muito ligada a essa, não é uma conversa fiada de esquina, assim, eu gosto muito de ouvir. Aí eu ficava ali, assim, meio na borda de tudo, entendendo como as coisas operavam, assim. E eu acho que isso também cria um pouco da maneira com que eu movimento o trabalho e, e, a, e a minha organização estética mesmo, né? Em relação às coisas, assim. Tenho dado também de que eu cresci ali numa cidade industrial em Minas Gerais. Isso quer dizer uma relação com o ferro, mas a partir de um lugar natural, mas também a partir da indústria. Então, eu acho que a relação da extração, da poluição, todos esses danos assim também que são causados a partir de uma extrema extração de algo que não deveria ser extraído nesse nível, assim, isso vai me informando de um Brasil que é, que é um pouco esse Brasil que da improvisação também, sabe? Que é, enfim, você recebe uma série de estímulos negativos, positivos, neutros, ativos, enfim, são muitos estímulos, e aí tem um lugar de, de como a sua própria ginga movimenta um gesto sobre o mundo, né? Tipo, como que você junta tudo isso e organiza um movimento, assim, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, essa relação, ela se dá num entremeio. Eu acho que a improvisação foi, na dança, o aspecto que mais me interessou e é o aspecto da vida que mais me interessa também, assim. Eu acho que a improvisação é um aspecto importante mesmo para mim, assim. Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, não é essa ginga, essa ginga de, talvez, a ginga que a gente tem aqui no Rio, assim, é muito propriamente mineiro, assim. É uma ginga de quem criou sua sabedoria mesmo debaixo da terra, assim. Então, é um lugar de uma escuta, de um silêncio, de de uma relação com o segredo, enfim. Então, eu acho que o Brasil que eu vivencio, assim, eu acho que é nessa e que o meu trabalho talvez exale, assim, tá nesse entremeio, assim, de quem estava ali nessa relação com essa violência da indústria, capitalismo e tal, mas também que vem também de um lugar que é absolutamente natural, mas que esse natural que é também constantemente violentado. Então, eu acho que o meu corpo ele nasce meio disso, e aí também o trabalho vai se criando, assim, aí nessa relação. Não sei, essa pergunta é difícil. Não, então, eu acho que o meu trabalho, ele tem uma coisa que, na verdade, é muito curiosa no meu trabalho, é que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: "Nossa, mas o seu trabalho nem parece do Brasil", assim, né. E eu fico pensando muito na questão da técnica em si, né, assim, a questão da tecnologia e tudo mais, que por mais que a gente realmente, assim, a gente não está na Europa, a gente não está nos Estados Unidos, onde o acesso à tecnologia é um pouco mais fácil, mas a gente vive num país que é
tomado pela tecnologia no cotidiano, assim, a gente não precisa nem ir muito longe, mas se a gente pensar eleições passadas, como as informações se disseminaram absurdamente, enfim, pela internet. Então existe uma relação, pelo menos assim, na minha percepção, do Brasil com a tecnologia, que para mim vai além da questão técnica e do aparato em si, mas da questão psicológica, da questão sentimental também, do afeto, assim. E é um pouco isso que eu investigo, principalmente no meu último filme, chamado Vigilante Extend, que é um filme que eu, enfim, reflito sobre a ideia de vigilância, né, assim. E, enfim, eu acho que é muito nesse lugar, assim, pensando o quanto o brasileiro, enfim, óbvio, né, pensando no meu contexto, assim, ele teme a tecnologia, porque a gente vê uma certa resistência em tudo que se apresenta como digital, até, enfim, falas como, isso é digital, isso não é arte, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um fascínio absurdo no cotidiano. Então, usa a internet hoje em dia é massivamente utilizada para trabalhar, para namorar, para, enfim, se consultar, assim. Então, eu tento pensar nesses dois âmbitos, mais do que criticar, né, no meu caso. Porque, assim, eu trabalho com tecnologia, mas os meus filmes, a maioria são pontos críticos, assim, sobre o uso da tecnologia, né, na verdade. E aí, mas muito no âmbito subjetivo também, né, pensando essa contradição entre é tão ruim a ponto de eu me sentir tão confortável de usar, assim, e é um pouco isso, assim, acho que é uma questão que traz muito o Brasil atual, né, enfim, é uma questão, enfim, as tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas, mas e a maioria dos meus filmes, eles foram feitos em pontos críticos, assim, também, de um uso coletivo da internet. Por exemplo, o filme Ilusão, que é o que eu apresentei aqui no Prêmio Pipa, em 2000. O filme é de 2020, eu apresentei aqui em 2022. É um filme que foi no ápice ali da pandemia, foi, enfim, eu literalmente cansada de viver o ambiente digital, assim, e foi quando eu comecei a investigar, quando eu comecei a fazer esse filme, eu comecei a investigar o looping de conteúdo enfim, nas redes sociais, Instagram, Twitter, etc. Mas o looping não necessariamente do mesmo conteúdo sendo repetido, mas de conteúdos muito parecidos em várias contas diversas, assim. E aí, ao mesmo tempo, durante o momento que eu estava fazendo esse filme, foi um momento onde fui muito atravessada por questões mundanas também, mas violência policial contra corpos negros, que é algo que no Rio de Janeiro a gente vê todo dia, basicamente, mas que volta ali na mesma ideia de looping, assim. Então foi um filme foi ali também onde eu comecei a entender que eu poderia falar da tecnologia, da forma que a tecnologia afeta a gente psicologicamente, mas como ela também, enfim, repete movimentos mundanos que a gente está, enfim, acostumado, mas não deveria estar, né, assim. Acho que o Brasil perpassa tudo que eu faço. Eu sou meio obcecada pelo Brasil. Eu sou daquelas que viaja, só fica falando do Brasil, é chata, sabe? Ai, o Brasil. Mas acho que tem 3 trabalhos assim onde todas essas coisas ficaram mais exageradas. A pulsão brasileira assim do Brasil. Primeiro é o mosquito, que é um ser que está em vários trabalhos meus e não tem nada mais brasileiro do que um mosquito na mesma sala que você, e você tem que conviver com aquele negócio e negociando o espaço com aquele bicho. Então, todo mundo odeia o mosquito, mas sempre que eu falo que eu trabalho com mosquito, todo mundo fala, ai, que legal! Então, assim, tem uma coisa carismática dos mosquitos que eu gosto de investigar. Eu tenho uma dupla sertaneja com o Gustavo Von Ra, a gente fez um trabalho sobre o agro, inclusive hoje tem uma matéria sobre o agro na Folha Ilustrada, eles mencionam Vivian e Gustavo, que é a nossa dupla sertaneja, então foi muito estranho incorporar uma pessoa, sei lá, Simone, Simaria, eu não sei qual que é a minha referência, mas eu me abanava com dinheiro e com chapéu de cowboy, cantava Gustavo Lima. E a gente fez um vídeo, uma web series de sei lá quantas horas sobre agro. Então era como assim, e se o mundo fosse agro? Não falam que agro é pop, agro é não sei o quê. E se o mundo fosse agro? Então a gente fez uma web series tipo, pensando o que é isso. E é um grande pesadelo, é uma coisa assim, um horror. Você não quer que... O mundo não pode ser agro. Aí a terceira coisa que era mesmo? Eu, eu tenho uma coleção de trabalhos de instrumentos de corda, eu adoro guitarras diferentes. Eu tinha uma guitarra russa, que se chama balalaika.
ela é triangular e na Rússia ela é a coisa mais cringe que tem. Tipo, os russos olham e falam, nossa, que coisa horrorosa, meu Deus, ai, é porque lembra o comunismo e aquilo é meio cafona. E quando eu fui para a Rússia, me chamaram para fazer um trabalho com os russos e com uma escultura, fazer uma escultura. E eu resolvi fazer uma balalaica gigantesca, mas só que só a concha acústica dela, numa praça. Porque era a única coisa que eu tinha próximo com a Rússia, era esse instrumento. E aí, dentro dessa concha acústica, teria música, essa música tocada com a balalaica. E aí eu trabalhei com um intérprete russo e eu falando com os tocadores de balalaica. Gente, foi... E aí eu compus para essa balalaica. E aí eu peguei várias canções tradicionais e fui fazendo modificações nela. E eu ficava falando assim, gente, vocês podem tocar um pouco mais assim, leve, mais dedilhado, vocês podem amaciar um pouco a voz. Eu tava querendo, tipo, trazer o João Gilberto deles, sabe, para aquilo. E realmente eu abrasileirei a balalaica. E era isso. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma coisa abrasileirando a balalaica, assim. E eu acho que deu certo, porque os russos assistiram aquilo que eu estava fazendo, eu não tinha a menor ideia do que eles iam entender daquilo que eu estava fazendo. E eu estava querendo que, assim, aquela coisa brega, cafona que eles odeiam, será que existe algum sentimento ainda, se você ouve aquilo de uma outra forma? E eu acho que a música brasileira é tão foda que você vai lá e consegue criar um diálogo com uma cultura oposta à nossa e trazer algo de delicadeza, sabe? Que não é uma coisa que veio de mim, não é uma coisa pessoal, é uma coisa das minhas referências musicais que são brasileiras, sabe? E, cara, não é que as pessoas ficaram assim um pouco emocionadas pro padrão russo, sabe? Eu fiquei, caramba, então assim, então acho que o Brasil ensina muita coisa sobre violentar o outro, ferrar com o outro, destruir o outro, mas também ser delicado com o outro, saber fazer carinho no outro. O brasileiro é essa grande contradição, um paradoxo. Quando a gente começou a divulgar esse evento, uma coisa que eu estava até comentando hoje com Lucrécia e Alex quando eu cheguei, que a maior parte dos compartilhamentos, curtidas, comentários foram de mulheres. Hoje a gente olha para frente, majoritariamente tem mais mulheres aqui também. Como que é para vocês a relação de ser mulher dentro desse mercado criativo? Mas não só nesse lugar das dores, mas também das bênçãos que nós temos ali, as nossas divindades ali abençoando nossos caminhos. Como é para vocês isso? E também das dores, porque também faz parte do processo, infelizmente. Eu amo que vocês sempre se olham. Bom, tá, eu volto então, tá. Nossa, mas isso essa para pergunta... vocês é uma questão, assim? óbvio que é uma questão. Sim. Dando uma provocativa. Difícil. Porque o lance patriarcal tá em tudo e principalmente no mercado, assim. Mas acho que se eu tive destaque, oportunidades, foram porque já existiam mulheres em posições de poder. Ponto. Teve uma vez que eu fiz eu adoro racionalizar as coisas para ver se os meus medos são de verdade, sabe? Ou se eu sou paranoica, se eu estou inventando, ou se eu estou sendo irracional, ou se é uma coisa que às vezes tem uma coisa tangível no meio. Então, eu fiz uma enquete durante a pandemia, quando estava todo mundo sem o que fazer. Amigas artistas, quantas exposições vocês fizeram com curadoras mulheres? E curadoras homem. Aí ganhou de lavada que as mulheres, a maioria delas, fizeram as principais exposições curadas por curadoras. E uma minoria de curadores. Enfim, patronos, não sei o quê, mesma coisa. Então, cara, muito óbvio nesse número, não preciso falar muita coisa, entendeu? Então, se eu estou com destaques, eu tenho oportunidades, é porque tiveram galeristas, curadoras ali também, não com um projeto ideológico de ocupação das xerecas, mas de assim, caramba, eu entendo você, que legal, eu gosto, entendeu? Ela está aberta para receber esse trabalho, entendeu? Não
por ideologia, entendeu? É por uma questão de afinidade também. Eu acho importante ter essa pergunta, porque pensando no contexto, como um registro histórico, e que esse material vá para YouTube, Spotify, e que a gente também vai alcançar outras bolhas, eu acho que é muito importante 3 artistas e profissionais como vocês, ocupando o lugar que vocês estão, falarem essas coisas, entendeu? Então, para mim, eu acho que tem, pensando a minha trajetória, que é bem mais recente também, e muita coisa é isso, assim, você vai entendendo e aprendendo a lidar ali no meio do processo, mas eu acho que a gente até tinha comentado um pouquinho sobre isso antes, assim, eu acho que, pelo menos para mim, o que tem aparecido mais, assim, por exemplo, eu eu tenho uma escuta, ativa muito e, assim, sou muito grata por isso, assim, de muitos profissionais, curadores, enfim, até galeristas que procuram que realmente se interessam pelo meu trabalho e buscam ouvir sobre o meu trabalho por conta do meu trabalho em si, não, enfim, pela minha pessoa em si. Mas, ao mesmo tempo, eu já passei por situações, assim, bobas, bem pequenas, mas são situações que, assim, são situações que só acontecem com mulheres, assim. Eu vou dar o exemplo de uma, assim, que foi em Amsterdã, assim, que a gente estava numa exposição junto, inclusive, e eu estava com uma instalação lá, também de caráter bem experimental, e, enfim, tinha um homem, assim, passando por lá, vendo tudo e tal. E aí uma das pessoas do educativo do espaço me apresentou para ele, ó, esse é o trabalho dela, assim. E aí a gente começou a conversar, se eu não me engano ele tinha descendência caribenha, enfim, meu pai também tem. Então a gente começou a falar sobre isso e eu falei, não, tal, porque meu pai é do Haiti, do Caribe e tal. Aí ele cortou a conversa, ele falou, para uma pessoa como você tá aqui é porque você tem um pai que provavelmente te colocou aqui, sabe? Ele simplesmente cortou a conversa, ele simplesmente ignorou, sendo que, tipo, meu pai não é de arte, não é de nada, e ele simplesmente assumiu que eu estava ali por conta de uma figura masculina, que no caso meu pai. Então, assim, é o tipo de coisa que, assim, enfim, eu sou muito tranquila, quem me conhece sabe, né? Então, assim, isso não. Assim, não ia ter. Gente, eu tava em Amsterdã, minha viagem não ia acabar por conta disso. Mas é o tipo de coisa que, assim, o homem não passaria por isso, assim. E, sinceramente, não tem por que você ficar interrompendo os outros, né? A vida dos outros por, sei lá, provavelmente por um ego ferido ou alguma coisa assim. Então, são questões, para mim, que também eu acho que aqui, que eu acho que volta um pouco também na questão geracional, que eu acho que também a gente já está conseguindo lidar um pouco melhor com isso, sabe? De não se afetar tanto, né? Por exemplo, já é uma coisa, gente, ridículo, né? Mas assim, é, são pequenas coisinhas que estão ali sempre, para minar, né? Eu vou minar ali, vou. Então, assim, eu acho que tem uma questão, sem querer ir muito para o ambiente espiritual, né? Enfim, estou sempre lá fazendo, enfim, mas de uma resiliência e de se entender no lugar também de não deixar o outro atravessar o seu trabalho e a sua presença nos espaços, assim. Enfim, tem outras situações mil, assim, mas eu acho que enfim, não é isso, não é algo, é algo que está aí na vida, não vai mudar de um dia para o outro, mas são situações recorrentes, assim. E essa questão que a Vivian falou de curadoras mulheres se colocarem bem ativas no sentido de, cara, eu gosto do trabalho, eu acredito, vamos junto, assim, isso é muito real também, assim. Geralmente parte, né? Tipo, vamos fazer? E aí dali a coisa começa a crescer para um outro lugar, assim. E, e é isso, assim. Então, pensando mais um pouco na questão do trabalho de vocês, eu vejo que tem, de alguma forma, na poética de vocês três, um jogo entre um visível, um invisível, um material, um imaterial, que são trabalhos que transformam essas questões assim, em algo presente no espaço. Essas percepções da vida contemporânea, os incômodos, buscam outros entendimentos. Então, eu queria entender um pouco como é que é esse processo, do momento em que vocês identificam esse incômodo ou essa questão, até que isso se materialize em uma obra. Bem, eu acho que para mim a dimensão invisível de tudo é uma das coisas que mais me interessa, assim. O meu trabalho ele tem a repetição como um gesto importante e eu acho que a repetição para mim é exatamente um manejo do invisível, né? Você dentro de um gesto que é visível, que é palpável,
você movimenta uma dimensão invisível das coisas, assim. E, bem, eu sinto isso, assim, que o trabalho é uma maneira de erguer um milagre, de erguer uma ladainha, assim, e todas essas coisas, elas têm uma movimentação, né, tipo, o som é físico, o gesto é físico, acho que o invisível ele é sempre físico também, né, mas tem essas camadas que reverberam para além do gesto, assim. Então, eu acho que todos os meus trabalhos eles têm uma atenção nesse lugar, assim. Então, também quando eu me pergunto, eu pergunto para mim mesma, para minha ancestralidade, ou para o silêncio, eu pergunto para as coisas, o que precisa ser dito. É sempre um diálogo com o invisível que me faz levar isso para cá ou para lá, assim, né? Tipo, não sei, assim. Por exemplo, nesse trabalho mesmo da Bienal, assim, tinha uma coisa que estava me incomodando, e aí, num dado momento, eu sonhei com as flechas se invertendo. Comecei a sonhar com várias flechas se invertendo, assim, então tinha umas que estavam para baixo, mas que precisavam virar para cima, assim. Então, em alguma medida, é isso, sabe? Tipo, o invisível, ele vai guiando tudo, assim, né? Na verdade, o que eu construo dentro do invisível é muito maior do que no visível, assim. É uma grande coisa. Acho que, como eu trabalho com som, né, o invisível já está lá, ele é uma coisa material, mas ele também tem dados concretos, assim. Eu gosto de prestar atenção nos sons que são sempre subestimados e detestados e que, sei lá, que despertam desejos de destruição por serem, não sei, por exemplo, o mosquito, o som do mosquito, onde todo mundo despreza esse som. O som desse instrumento russo que eu falei, da balalaica, que imediatamente as pessoas têm aquela coisa, que horror. E sons que são banais, por exemplo, o som do triângulo, que é sempre visto como o instrumento mais fácil e que qualquer pessoa poderia tocar. Então, por exemplo, eu peguei o triângulo, que dentro de uma orquestra, por exemplo, ele é o instrumento mais bobo e a piada da orquestra, sabe? E ele é o último da hierarquia. E eu pensei assim, como é que será que seria uma orquestra onde o triângulo fosse o mais importante, ele fosse o piano da orquestra, e repensar o mundo através dessa inversão de hierarquias dos sons, mas também fazer perguntas profundas, por exemplo, sobre o mosquito. Por que você odeia esse som? E a pessoa imediatamente me responde: porque é incômodo, ele vai me picar, e é eu ou o mosquito. E aí, assim, fazendo perguntas, você chega até a, a noção histórica de que o mosquito era o maior inimigo do colonizador, sabe? Quando você vai fundo nas respostas, você vê que o mosquito ele era o impedimento para uma colonização total do Brasil. Então, teve lugares que ficaram protegidos porque eram infestados de mosquito. Então, você fala, caramba, será que essas coisas, esses medos passam de pai para filho e entre raças, sabe? Então, acho que vem a partir de perguntas e observações de coisas que são muito banais e óbvias. É óbvio que o mosquito é ridículo e que eu odeio, mas por quê? E por quê? E por que isso? E quando sabe? Então, acho que a partir dessas perguntas eu invento alguns trabalhos. Outros trabalhos é meio na intuição mesmo. Eu acho que para mim, principalmente esse ponto da imaterialidade, ela vem justamente nessa investigação que a gente falou um pouco aqui antes, né, da relação corporal, assim, que é justamente como materializar algo que não é só imaterial no sentido tátil, mas também de imaterial no sentido de ser distante, pensando, assim, Brasil, né? E aí, eu acho que dentro principalmente dos filmes, dos trabalhos principais que são os filmes, assim, é sempre essa busca enfim, de dar um corpo para algo que é invisível, assim. Então, por exemplo, Vigilante Extended, que é o filme do ano passado, que eu fiz para o Museu de Arte de Denver, ele é um filme que ele fala basicamente sobre vigilância,
E a ideia central, né, tem os personagens principais nesse filme que são as vigilantes, né? E a ideia por trás dessas vigilantes é justamente dar um corpo e dar uma cara para o que poderia ser essa vigilância, para além daquilo que a gente já conhece. Ah, Mark Zuckerberg, Elon Musk, sei lá, enfim, Facebook. Para além disso, porque, até voltando um pouco no que eu tinha comentado sobre o conforto que a gente tem no uso da tecnologia, sabe? De que figura é essa que poderia ser enfim, essa vigilância extrema que a gente tem na internet, que faz a gente sentir, enfim, assustado, mas que ao mesmo tempo causa um conforto e a gente deita sobre essa tecnologia, né? Então, eu acho que a minha pesquisa ela está muito, né, entre esses dois lugares, assim, a imaterialidade e como criar corpo para questões assim, né, que são muito novas dentro do mundo que a gente vive e que ainda são invisíveis para a gente. A gente sabe alguns pontos ali, mas, enfim, é isso, assim. Eu vou fazer a última pergunta agora e a gente vai abrir para o público, caso alguém tenha alguma pergunta. Que conselho vocês dariam para artistas jovens ou que ainda não viraram, né, a chave dentro do mercado, alcançar, no caso, que desejam alcançar mercado institucional, mercado de arte, mas não só dentro de mercado, também dentro de aprofundar com suas pesquisas, seus trabalhos. Que conselhos assim vocês dariam para jovens artistas? Eu acho que, para mim, ser radical é bem importante. Assim, eu diria sobre radicalidade. Controle sua ansiedade maluca, não seja louca. Quer dizer, seja louca, mas de coisas com a atitude certa, assim. Mas acho que a ansiedade é um grande problema mesmo. Porque o que eu mais vejo é artista que quer já emplacar uma feira e aparecer, lacrar no Instagram. Mano, não. Sim. E eu acho que é importante também, tipo, o não. Às vezes o não vai definir muito mais para onde você vai do que os sims que você vai dar. E saber, e assim, é isso, por mais que a gente tenha menos oportunidades, às vezes, e a gente eu quero participar, uma pessoa incrível, às vezes é melhor dizer não. Assim, e não, enfim, não porque, enfim, a pessoa, o projeto não é bom, mas porque aquilo talvez não vai se encaixar no que você está construindo para sua carreira a longo prazo, sabe? Eu acho que é isso também, pensar a longo prazo e não no imediato, assim, sabe? Gente, a gente vai abrir para 2 perguntas por causa do nosso prazo, nosso tempo, no caso, compasso. Alguém quer fazer perguntas? Eu queria entender com vocês como que vocês dialogam a linguagem comigo, principalmente integram a arte de vocês com quem não está dentro da galeria. Se vocês procuram essa acessibilidade para quem não está dentro do mercado de arte, não é curador de arte, não é galerista, como é que vocês se comunicam com essas pessoas de fora do mercado da arte? Bom, eu vou começar. Tá, assim, não, acho que é até bom, porque, por exemplo, eu sou uma artista que não tenho galeria, por enquanto eu sou independente, e até entra muito naquilo que a gente falou de eu permitir o meu processo de experimentação. Então, para mim, assim, eu acredito que para ela seja diferente, mas para mim eu acho que tem até algum tempo atrás, uma constante conversa com o público, mas isso para o artista também é exaustivo, porque você acaba fazendo mais um trabalho de, gente, é isso, explicar o seu trabalho. Mas, para mim, tem funcionado muito trabalhar com instituições que focam em públicos diversos. Por exemplo, vou dar um exemplo até aqui no Prêmio Pipa mesmo. O Ilusão, que é o filme de 2020, ele é um filme que muita gente... Isso é uma crítica que eu ouço muito sobre o meu trabalho. Porque o seu trabalho não é acessível, blá, blá, blá. E o que é muito curioso aqui no Prêmio Pipa aconteceu e em alguns outros lugares é que, geralmente, pessoas muito comuns ficam muito vidradas no filme, assistindo, e aí entra naquela questão também da gente pensar assim, de um certo assim, preconceito que algumas instituições têm de o público geral não vai entender esse filme, tá? Mas entende, aquilo conversa com ele. Ele vem para o trabalho usando o celular, ele está ali conectado. Então eu acho que, enfim, para fechar, assim, eu acho que trabalhar com instituições que busquem uma diversidade de público, busquem uma diversidade de discutir os trabalhos é importante também, assim, porque aí eles também têm como acessar mais públicos, sabe? Assim, e ser mais democrático, eu acho, assim. Eu acho que, para mim,
não sei, é sempre difícil também responder a isso, assim, mas eu acho que para mim isso acontece muito pela minha maneira de viver ou mesmo de produzir os trabalhos, assim. É, então, eu acho que é isso, né? Eu já tô há uns 3 anos meio nômade, assim, e parte do meu processo de vida e de trabalho tá ligado à conversa fiada mesmo, né? E aí eu me conecto com as pessoas, assim, e de maneira geral eu gosto mais de conversar com as pessoas que não estão dentro desse universo das artes, porque, enfim, eu acho que rola uma coisa, que rola uma troca que para mim é mais legal, que eu me sinto dando e recebendo, de fato, e de uma maneira linda, assim, essas afetividades vão se criando, assim. Então, desde, sei lá, se eu vou comprar um pão na padaria e como que eu me conecto ali, e esse afeto que se cria, e esse afeto que faz a pessoa ficar curiosa em relação a mim e faz querer ela faz com que ela queira ir numa exposição que eu fiz para ver o que que é isso que eu estou fazendo. Que coisa estranha, mas eu quero lá ver, assim. Há também ao meu modo de trabalhar também, tem esse trabalho que eu fiz com as armadilhas. Então, é esse processo de viajar e conhecendo as pessoas que fazem armadilhas. E se elas fazem armadilhas, estão me contando que fazem isso, elas querem também saber o que eu faço, assim. E aí eu conto, e aí assim a gente se conecta. E então, eu acho que para mim esse processo da conexão para fora desse universo das artes, ela se dá mesmo a partir de uma afetividade real que acontece, assim. Eu não sei, assim, e também a partir de dinâmicas de trabalho, né? Por exemplo, agora, nesse trabalho da Bienal, eu trabalhei com muitas pessoas, assim, foi uma equipe muito grande mesmo para fazer aquilo acontecer. E aí, aos poucos, você vai se conectando mesmo, né? E aí, de repente, eu já conhecia toda a família do ferreiro que estava trabalhando comigo, fui lá conhecer o terreiro dele, e aí a mãe de santo dele queria ir lá ver a obra. Então, eu acho que é meio assim, é mesmo por uma disponibilidade de troca, assim, acho que é isso. Meu primeiro trabalho foi como educadora da Bienal. Foi muito legal, aprendi muito, aprendi a falar em público. E acho que nessa experiência com muita gente, foi legal entender como seduzir as pessoas para ver coisas em trabalhos, né? Trabalhos que às vezes ajudam essa tipo de educação, tem trabalhos que são mais introdutórios para pessoas que não estão acostumados. E acho que aí você vai aprendendo assim esses códigos, sabe, por exemplo, uma mídia como a sua, que é tão abundante, tá nos games, sabe? Ela naturalmente vai conectar com as pessoas. Então, eu acho importante essa parte da sedução artística, que o trabalho seja um trabalho de sedução, seja pela algo que tem a ver com uma beleza estética estranha e nova, ou elementos que conectam com a vida das pessoas. Por exemplo, no Pipa, eu fiz o trabalho mais autobiográfico no Pipa, e era sobre a minha experiência com a Igreja Católica. O que eu ouvia de relatos das pessoas, eu falava, gente, por favor, o meu trauma já é muito insuficiente, porque vinha todas as pessoas falar os seus traumas, sabe? E falar as suas experiências de ser educada ou aprender a música na igreja, etc. Então, eu vi que às vezes você está lidando com assuntos que são perceptíveis, assim, não de imediato, mas que a pessoa entenda qual que é o universo que você está lidando. Você já abre uma porta, assim, para você conseguir conversar com ela numa língua que é sua, sabe? Não é uma língua da comunicação, não é uma língua da televisão, do TikTok, das coisas que são racionais e imediatamente consumíveis e desprezadas por isso. É uma língua nova e é uma língua que demora um tempo você a articular. E às vezes você não vai ser entendido e não tem problema. Não é toda música que o DJ toca que vai todo mundo dançar, sabe? Eu acho que é meio
E às vezes elas servem para limpar a pista das pessoas chatas e chegar as pessoas, sabe? Então acho que tem uma coisa de também ok não ser entendido, sabe? Não acho mais confortável, mas às vezes ninguém vai entender mesmo. Bom, então eu acho que é isso, gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui hoje, nesse momento muito especial. Agradecer também Vivian, Luana, Vitória, por essa troca maravilhosa, principalmente também Lucrécia, por ter aberto, né, esse canal para a gente estar aqui hoje, gerando esse debate que é tão importante e de um impacto histórico, assim, que a gente só vai entender a grandiosidade disso daqui a muitos anos, mas que hoje a gente também já sabe o quão importante e relevante é estar com vocês aqui hoje, tendo essa troca. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que veio. Obrigada a você. Queria agradecer também, que foi um prazer estar aqui com vocês. E dizer que essa conversa vai estar disponível no YouTube do Pipa, no podcast do Pipa. E para quem está aqui presencialmente hoje, a gente também tem uma cerveja para tomar ali depois. Tem catálogos do Pipa e Ecobags. Então, a gente continua a conversa agora sem microfone. Obrigada, gente.